Nunca pensei que ouviria meu filho de 10 anos dizer algo que me daria mais medo do que a traição da minha própria esposa. Quando descobri que minha mulher tinha esvaziado toda a poupança da faculdade do nosso filho e fugido com o amante, senti meu mundo desabar. Eu estava quebrado, perdido, tentando entender como tudo tinha acontecido sem que eu percebesse. Foi então que o Jason olhou para mim, abriu um sorriso tranquilo demais para uma criança naquela situação e disse: Pai, relaxa. Tá tudo certo. Eu consertei tudo. Naquele momento, achei que ele só estava tentando me confortar. 2 dias depois, minha esposa me ligou aos gritos, em completo pânico, e eu percebi que devia ter levado aquelas palavras muito mais a sério. Jamais vou esquecer o dia em que tudo começou, justamente porque ele parecia absolutamente comum. Era uma terça-feira sem graça, dessas que passam sem deixar marca. A casa estava silenciosa demais para o horário. O cheiro de café recém-passado preenchia a cozinha, misturado com aquele leve amargor de quando a cafeteira fica ligada tempo demais. Eu estava sentado no sofá com o notebook no colo, revisando contas e planilhas do trabalho, tentando adiantar serviço para sair mais cedo. O Jason estava na mesa da sala, com o caderno aberto, fingindo fazer a lição de casa. Fingindo mesmo. Ele rabiscava qualquer coisa, apagava, desenhava engrenagens, setas, números soltos. De vez em quando, achava que eu não via, dava uma espiada rápida no tablet escondido debaixo da mesa. Eu via tudo. Sempre vi. Só escolhia não dizer nada. Ele sempre foi assim. Quieto demais para a idade. Observador. Enquanto outras crianças se distraíam fácil, o Jason parecia estar sempre analisando alguma coisa. Eu achava que era só inteligência, curiosidade, nada além disso. Naquele momento, eu daria qualquer coisa para voltar a acreditar que era só isso. A Laura ainda não tinha aparecido naquela manhã. Estranhei, mas não o suficiente para entrar em pânico. Nas últimas semanas, ela vinha agindo diferente. Dormia mal, acordava cedo demais, saía com pressa. Estava mais arrumada até para ir resolver coisa rápida. Quando eu perguntava, vinha sempre a mesma resposta vaga, meio ensaiada. Depois a gente conversa. É coisa boba. Você tá imaginando coisa. Eu aceitava. Ou fingia aceitar. Parte de mim sabia que algo estava fora do lugar, mas outra parte não queria cavar fundo demais. Casamentos longos aprendem a conviver com silêncios desconfortáveis. Eu achava que era só mais uma fase. Nosso maior acordo sempre foi o dinheiro do Jason. Desde que ele nasceu, a gente economizava para a faculdade. Não importava o aperto, aquele dinheiro era intocável. Não era meu, nem da Laura. Era dele. A gente tinha falado disso tantas vezes que virou quase um voto sagrado entre nós. Por isso, quando o alerta apareceu no meu notebook, demorei alguns segundos para entender. Seu saldo caiu abaixo do valor mínimo. Franzi a testa. Aquilo não fazia sentido. A conta da faculdade tinha mais do que suficiente. Anos de economia disciplinada. Pensei que fosse erro do banco. Banco erra o tempo todo, não é? Cliquei no aplicativo, ainda tranquilo. Esperando ver um bug, uma notificação atrasada, qualquer coisa que explicasse aquilo. O que apareceu na tela me fez prender a respiração. Não era saldo baixo. Era zero. Nenhum centavo. Nenhuma explicação. Só um vazio onde antes havia o futuro do meu filho. Fiquei encarando a tela por tempo demais, esperando que os números mudassem sozinhos, como se fosse um truque, uma piada cruel. Pisquei. Atualizei. Fechei e abri de novo. Nada. Laura, chamei, com a voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Silêncio. Laura, insisti, levantando do sofá. Nada respondeu. Foi aí que aquele peso estranho começou a se formar no meu estômago, como se algo estivesse me puxando para baixo. Andei pela casa, abrindo portas, olhando o quarto. A cama arrumada demais. O armário, com espaço vazio demais.
Meu coração começou a bater mais rápido. Peguei o celular e liguei para ela. Caixa postal. Tentei de novo. E de novo. Sempre o mesmo resultado. O Jason entrou na sala nesse momento, mastigando uma maçã, completamente alheio ao que estava acontecendo dentro de mim. Cadê a mamãe? Perguntei, tentando manter a voz estável. Ele deu de ombros, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Disse que precisava sair. Sair. A palavra caiu como um golpe seco. Com as mãos tremendo, abri a fatura do cartão conjunto. Parte de mim já sabia o que ia encontrar, mas não consegui parar. Passagem aérea. Hotel caro. Restaurantes que eu nunca pisaria sem pensar duas vezes. Minha esposa estava em outro estado. Gastando o dinheiro que pertencia ao futuro do nosso filho. Senti algo quebrar dentro de mim naquele instante. E enquanto eu tentava, inutilmente, não desmoronar na frente do Jason, ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse, com um sorriso calmo demais para uma criança de 10 anos. Pai, fica tranquilo. Tá tudo certo. Eu já consertei. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia do que aquilo realmente significava. Eu não respondi nada na hora. Quando uma criança de 10 anos diz que eu consertou tudo, o instinto de qualquer pai é sorrir, agradecer e fingir que acredita. Não por achar que é verdade, mas porque você não quer que ela veja o pânico estampado no seu rosto. Eu passei a mão no cabelo do Jason, forcei um sorriso torto e disse que estava tudo bem, mesmo sem ter a menor ideia de como estaria. Por dentro, eu estava em queda livre. Mandei o Jason terminar a lição e ir para o quarto. Ele obedeceu sem discutir, algo raro. Antes de sair, ainda me lançou um olhar rápido, atento demais, como se estivesse esperando alguma reação específica de mim. Aquilo me incomodou, mas eu estava emocionalmente exausto para questionar. Assim que fiquei sozinho, liguei para o banco. Expliquei a situação com a voz trêmula, tentando soar racional. A atendente foi educada, mas direta. As transferências tinham sido feitas com login, sem autenticação em 2 etapas. Do ponto de vista deles, não havia fraude. A conta era conjunta. Legalmente, a Laura tinha direito total sobre o dinheiro. Quando desliguei, senti uma mistura de raiva e impotência tão intensa que precisei sentar no chão da sala. Aquela poupança representava anos de sacrifício. Finais de semana sem viagens, carros usados em vez de novos, jantares simples. Tudo para garantir que o Jason tivesse oportunidades que eu nunca tive. E ela simplesmente levou tudo. Tentei ligar de novo. Mensagens. Áudios. Nada. A cada tentativa ignorada, a realidade ficava mais clara. Ela não tinha saído para esfriar a cabeça. Tinha ido embora. Planejado. Calculado. Foi quando resolvi verificar o e-mail. Abri a caixa de entrada por impulso, sem saber exatamente o que procurava. Talvez uma explicação. Talvez um pedido de desculpas. Encontrei algo pior. Um e-mail curto, frio, enviado poucas horas antes. Eu precisava disso. Você vai entender um dia. Não tente me procurar. Nenhuma assinatura. Nenhuma menção ao nosso filho. Meu corpo reagiu antes da mente. Senti enjoo, suor frio, aquela sensação de que o ar não estava entrando direito nos pulmões. Era como se minha vida inteira tivesse sido reduzida a 4 linhas. Passei o resto do dia no automático. Liguei para o trabalho e inventei uma desculpa qualquer. Preparei um almoço que ninguém quase tocou. O Jason parecia estranhamente calmo, como se aquela situação não o afetasse ou, pior, como se ele soubesse de algo que eu não sabia. À noite, depois de colocá-lo na cama, sentei na beira do colchão e perguntei, com cuidado, se a mãe tinha dito mais alguma coisa antes de sair. Ele balançou a cabeça. Não. Só disse que você ia ficar bravo. Engoli seco. E, você ficou bravo? Ele pensou por alguns segundos. Não. Eu já esperava.
Aquilo me atingiu como um tapa. Esperava, repeti. Como assim, Jason? Ele deu de ombros de novo, do mesmo jeito tranquilo demais. Ela vinha mentindo faz tempo. Meu coração acelerou. Mentindo sobre o quê? Sobre para onde ia. Sobre com quem falava. Sobre o dinheiro. A palavra ecoou na minha cabeça. Você sabia do dinheiro? Perguntei, tentando não elevar a voz. Ele hesitou, pela primeira vez. Eu desconfiava. Senti uma culpa esmagadora. Enquanto eu tentava manter o casamento funcionando, meu filho estava percebendo rachaduras que eu me recusei a enxergar. Aquilo doeu mais do que a traição em si. E o que você quis dizer hoje de manhã? Perguntei por fim. Quando disse que tinha consertado tudo. Jason se sentou na cama, cruzou as pernas e me encarou com uma seriedade desconcertante. Pai, lembra quando você me ensinou que toda ação deixa rastro? Assenti, confuso. Então. Eu só segui isso. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, ele se deitou e virou para o lado, encerrando a conversa como se não fosse nada demais. Fiquei ali sentado por vários minutos, encarando o escuro, tentando entender o que um garoto de 10 anos poderia ter feito que justificasse aquela calma absurda. Naquela noite, quase não dormi. Minha mente rodava em círculos, alternando entre ódio, tristeza e medo. Medo do futuro. Medo de não conseguir proteger meu filho. Medo de que aquela frase, se eu consertei ou não, fosse só fantasia infantil. 2 dias depois, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi sem pensar. Do outro lado da linha, ouvi a voz da Laura, completamente diferente da mulher confiante que tinha ido embora. Ela estava chorando. Gritando. Em pânico. Você precisa me dizer o que o Jason fez. Naquele momento, todas as peças começaram a se mover dentro da minha cabeça. E eu soube que nada estava realmente consertado. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, segurando o telefone com tanta força que meus dedos começaram a doer. Do que você está falando? Perguntei, tentando ganhar tempo. Do outro lado da linha, a respiração da Laura vinha em solavancos. Não era choro contido. Era desespero puro, cru, sem maquiagem emocional. A mesma mulher que tinha ido embora fria, levando nosso dinheiro e deixando um e-mail seco, agora parecia à beira de um colapso. Para de fingir, ela disse. Eu sei que foi ele. Só pode ter sido ele. Meu estômago afundou. Ele é uma criança, Laura, respondi, já sentindo a raiva subir. Você sumiu com o dinheiro, abandonou seu filho e agora quer jogar isso nas costas dele? Você não entende, ela interrompeu, a voz quase histérica. As contas. As mensagens. O acesso. Tudo mudou. Encostei as costas na parede da sala e fechei os olhos. Explica. Devagar. Ela respirou fundo, como se estivesse tentando se recompor. Quando cheguei ao hotel, tentei acessar minha conta bancária. Estava bloqueada. Liguei para o banco e disseram que houve atividades suspeitas vindas do meu e-mail. Um e-mail que eu não uso há anos. Meu coração começou a bater mais rápido. Depois, ela continuou, meu celular começou a apitar. Mensagens de gente que eu nem lembrava que existia. Pessoas perguntando se eu estava bem. Outras me xingando. Uma delas me mandou um print. Print de quê? Ela fez uma pausa longa demais. De uma conversa minha. Comprovantes. Planilhas. Tudo. Engoli seco. Conversas com quem? Com o Daniel, ela disse, quase num sussurro. O nome caiu como um peso no chão. Daniel. O colega de trabalho, o inofensivo. O amigo que eu não precisava me preocupar. O cara que aparecia demais nas histórias dela, sempre acompanhado de um sorriso rápido e uma mudança de assunto. Você vazou isso? Ela perguntou, de repente agressiva. Foi você. Não, respondi imediatamente.
Eu nem sabia da existência dessas conversas. Houve silêncio do outro lado. Então só pode ter sido Jason, ela disse por fim. Ele mexe no computador. Ele entende dessas coisas. Você mesmo vive dizendo que ele é esperto demais para a idade. Minha garganta fechou. Você está fora de si, falei, mas minha voz não saiu tão firme quanto eu gostaria. O Jason tem 10 anos. 10 anos que passam horas no seu notebook, ela rebateu. 10 anos que sabe senhas que você acha que ninguém sabe. A ligação caiu logo depois disso. Não porque alguém desligou. Mas porque eu simplesmente não consegui continuar ouvindo. Fiquei parado, olhando para a tela do celular apagada, sentindo uma mistura absurda de orgulho, medo e terror. Se metade do que ela disse fosse verdade, então aquela frase dita na cama não era imaginação infantil. Meu filho tinha feito algo real. Algo grande. Algo irreversível. Esperei ele chegar da escola naquela tarde com o coração na boca. Quando Jason entrou em casa, jogando a mochila no chão como sempre, nada nele parecia diferente. O mesmo jeito tranquilo. O mesmo oi, pai ou casual. A mesma expressão neutra de quem não carrega nenhum segredo do tamanho de um desastre. Preparei um lanche. Sentei à mesa com ele. Fiquei observando enquanto ele comia, tentando decidir como começar. Jason, eu disse por fim. Sua mãe me ligou. Ele não ergueu o olhar. Eu sei. Isso foi o suficiente para me gelar inteiro. Como assim, você sabe? Ela sempre liga quando as coisas dão errado, respondeu, dando de ombros. Era questão de tempo. A naturalidade com que ele falou aquilo me deixou sem reação. Filho, eu disse, baixando a voz. Eu preciso que você seja honesto comigo agora. Você fez alguma coisa? Ele mastigou devagar, limpou a boca com o guardanapo e só então me encarou. Seus olhos não tinham medo. Nem culpa. Tinham convicção. Eu só mostrei a verdade. Que verdade? Perguntei. A que ninguém queria ver, ele respondeu. Nem você. Senti uma fisgada no peito. Jason, você precisa me explicar exatamente o que fez. Ele suspirou, como alguém cansado de guardar algo pesado demais. Eu não roubei dinheiro. Não invadi conta bancária. Não fiz nada ilegal, disse, com uma calma assustadora. Eu só juntei tudo. Tudo o quê? E-mails. Conversas. Arquivos escondidos. As vezes que ela deixava o notebook aberto. As senhas que ela repetia. Eu aprendi observando. Cada palavra parecia puxar o chão debaixo dos meus pés. Por quê? Perguntei. Por que você faria isso? Ele hesitou pela primeira vez desde que começou a falar. Porque eu ouvi ela dizendo que ia embora, respondeu. E que você ia ficar como o vilão. Fechei os olhos por um instante. Quando foi isso? Há meses, ele disse. Ela falava no telefone, achando que eu estava dormindo. Dizia que você controlava tudo. Que ela precisava se salvar. Que ia pegar o dinheiro antes que você fizesse alguma coisa. Minha respiração ficou pesada. E você decidiu o quê? Que se ela ia embora, ele respondeu, então não ia sair como vítima. O silêncio tomou conta da cozinha. Jason, eu disse por fim, com a voz falhando. Isso é coisa de adulto. Você não deveria ter passado por isso. Ele deu um meio sorriso triste. Eu sei. Mas eu passei. Naquele momento, eu percebi que não estava lidando só com a traição de uma esposa. Eu estava lidando com as consequências de anos fingindo que tudo estava bem. Meu filho tinha visto. Tinha entendido. E tinha agido do único jeito que achou possível. Naquela noite, depois que ele foi dormir, recebi uma mensagem. Era do Daniel. Uma única frase. Eu não fazia ideia de que ela tinha um filho assim.
Eu fiquei olhando aquela mensagem por muito tempo, entendendo, finalmente, que a vida que eu conhecia tinha acabado. Não só porque minha esposa foi embora, mas porque meu filho tinha cruzado uma linha invisível entre ser apenas uma criança e se tornar alguém que o mundo não seria gentil com. E isso me assustou mais do que qualquer traição. Eu não respondi a mensagem do Daniel. Bloqueei o número, desliguei o celular e fiquei sentado no escuro da sala, encarando a televisão desligada como se ela pudesse me dar alguma resposta. Minha cabeça doía. Não era uma dor física comum. Era aquela pressão constante, como se meus pensamentos estivessem batendo uns nos outros, sem espaço para respirar. Naquela noite, sonhei que estava procurando o Jason em um lugar lotado. Chamava o nome dele, mas ninguém respondia. Quando finalmente o via, ele estava do outro lado de um vidro grosso, me olhando em silêncio, como se já estivesse longe demais para me ouvir. Acordei suando frio. Os dias seguintes foram estranhos. A Laura não voltou a ligar. Nem mensagem. Nem ameaça. Nada. O silêncio dela era mais perturbador do que o desespero da ligação anterior. Era como se algo tivesse sido quebrado de vez. Como se ela tivesse entendido que não tinha mais controle da narrativa. No trabalho, as pessoas começaram a me olhar diferente. No começo, achei que era paranoia. Mas logo percebi cochichos, conversas interrompidas quando eu passava. Um colega mais próximo me puxou de lado e perguntou, sem rodeios, se eu estava bem. Disse que tinham circulado uns comentários sobre a Laura. Sobre o escândalo. Eu não perguntei detalhes. Não precisava. Sabia exatamente do que se tratava. Quando cheguei em casa naquele dia, encontrei o Jason no quarto, sentado na cama, com o notebook aberto. Ele não estava jogando. Não estava assistindo vídeo. Estava olhando para a tela como quem revisa algo importante. Você ainda tem isso? Perguntei, encostando na porta. Ele assentiu. Tenho. Tudo? Tudo. Entrei no quarto e sentei ao lado dele. Jason, o que você fez já está feito, eu disse. Mas agora a gente precisa pensar nas consequências. Ele fechou o notebook com cuidado. Eu sei. Não, filho, respondi, sentindo a garganta apertar. Você não sabe. Adultos fazem coisas ruins e o mundo dá um jeito de punir ou ignorar. Crianças não deveriam carregar esse peso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Você está com raiva de mim? Perguntou, sem me olhar. Aquela pergunta me quebrou. Não, respondi imediatamente. Eu estou com medo. Medo de você achar que precisa consertar tudo sozinho. Ele finalmente me encarou. Seus olhos estavam cansados. Não tristes. Cansados. Eu só não queria que você perdesse tudo, disse. Nem o dinheiro. Nem a história. Engoli seco. Você não é responsável por salvar adultos das próprias escolhas. Mas ninguém estava fazendo nada, ele rebateu, sem elevar a voz. Você estava tentando segurar um casamento que ela já tinha soltado. Aquilo doeu porque era verdade. Na semana seguinte, recebi uma notificação do banco. Parte do dinheiro tinha sido congelada. Não porque a Laura quis devolver, mas porque as contas dela estavam sendo investigadas. A palavra investigação nunca soa leve quando aparece ligada à sua família. Ela finalmente me mandou um e-mail. Diferente do primeiro, esse era longo. Confuso. Cheio de justificativas. Falava de pressão, de se sentir presa, de medo de envelhecer do lado errado da história. Em nenhum momento pedia desculpa ao Jason. Em nenhum momento perguntava como ele estava. Só falava dela. Apaguei o e-mail sem responder. Alguns dias depois, um advogado ligou. Disse que a Laura estava considerando me responsabilizar pelo vazamento das informações. Que estava avaliando medidas legais. Ouvir aquilo me fez rir. Um riso amargo, incrédulo.
Ela tinha ido embora com o dinheiro, traído, mentido e ainda se colocava como vítima. Contei tudo ao Jason naquela noite. Não os detalhes legais, mas o suficiente para ele entender que o mundo adulto não funciona como um jogo de justiça perfeita. Eu não me arrependo, ele disse, depois de ouvir tudo. Mas eu não faria de novo. Essa frase me assustou mais do que qualquer outra coisa que ele tivesse dito até então. Porque mostrava consciência. Não impulso. Naquele fim de semana, levei ele para caminhar no parque. Tentamos fingir normalidade. Falamos de escola, de futebol, de coisas simples. Mas havia algo diferente entre nós. Não distância. Peso. Antes de dormir, ele me perguntou se a mãe ia voltar. Eu não sei, respondi, com honestidade. Se ela voltar, ele disse, você vai deixar? Demorei para responder. Eu vou fazer o que for mais seguro para nós, falei por fim. Ele assentiu, satisfeito com aquela resposta. Naquele momento, percebi que o papel de pai tinha mudado. Não era mais só proteger de fora. Era proteger também do que cresce por dentro. Da parte dele que aprendeu cedo demais que o mundo é injusto e que, às vezes, dizer a verdade machuca mais do que mentir. E eu ainda não sabia como lidar com isso. Mas sabia que a história ainda não tinha acabado. A Laura não voltou. Não naquela semana. Nem no mês seguinte. Nem depois. O advogado dela até tentou contato mais algumas vezes, sempre com o mesmo tom neutro, profissional, quase entediado. Falava de acordos, de divisão de bens, de responsabilidades financeiras. Falava como se tudo aquilo fosse apenas um processo administrativo, e não o fim de uma família. Com o tempo, parte do dinheiro foi recuperada. Não tudo. Nunca tudo. Algumas perdas não se revertem, só se aceitam. Usei o que voltou para pagar dívidas e criar uma nova reserva, menor, mais modesta. O tipo de reserva que não carrega sonhos grandiosos, só segurança básica. O Jason percebeu. Ele não perguntou quanto tinha voltado. Não perguntou se a mãe tinha perdido tudo. Apenas observou. Sempre observando. Como se estivesse aprendendo, em silêncio, que toda ação deixa marcas que não aparecem em extratos bancários. A escola me chamou para uma conversa algumas semanas depois. Disseram que ele estava mais quieto. Mais atento. Menos criança. Não tinha problemas de comportamento, mas também não ria como antes. A psicóloga sugeriu acompanhamento. Eu aceitei na hora. Não por achar que havia algo errado com ele, mas porque ninguém deveria carregar sozinho o peso de entender o mundo cedo demais. As sessões começaram devagar. No início, ele falava pouco. Respondia com frases curtas. Mas aos poucos, começou a se abrir. Falava do medo de me perder. Do medo de virar invisível. Do medo de que, se não fizesse nada, tudo desmoronaria e ninguém perceberia. Quando a psicóloga me contou isso, senti uma culpa profunda, silenciosa. Não por ele ter feito o que fez, mas por eu não ter percebido antes o quanto ele estava tentando ser forte no meu lugar. A Laura apareceu de novo meses depois. Não fisicamente. Pelo telefone. A voz dela já não tinha desespero. Nem arrogância. Tinha algo pior, resignação. Disse que estava morando em outra cidade. Que tinha perdido o emprego. Que as coisas só não saíram como ela imaginava. Perguntou pelo Jason como quem cumpre um protocolo emocional. Ele está bem, respondi. Do jeito que dá. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Eu errei, disse por fim. Não houve catarse. Não houve perdão instantâneo. Só um vazio calmo. Sim, respondi. Errou. Ela perguntou se podia falar com o filho. Eu disse que não naquele momento. Não por vingança. Mas porque reconstrução não acontece no tempo de quem quebrou.
Depois daquela ligação, eu sentei na varanda e fiquei pensando em como histórias são contadas. Sempre existe um vilão fácil. Um herói improvisado. Mas a verdade raramente cabe nesses papéis. A Laura não era um monstro. Era uma adulta que escolheu fugir em vez de enfrentar. E o Jason não era um gênio justiceiro. Era uma criança tentando impedir que o chão desaparecesse debaixo dos pés. Hoje, nossa vida é menor. Mais silenciosa. Mais simples. Jantamos juntos quase todas as noites. Conversamos mais. Não sobre grandes planos, mas sobre o dia. Sobre o que doeu. Sobre o que deu certo. Sobre o que ainda assusta. Às vezes, eu pego o Jason me observando. Do mesmo jeito atento de antes. Quando percebo, sorrio e pergunto se está tudo bem. Ele sempre responde que sim. E eu aprendi a não aceitar essa resposta como definitiva. Aprendi que ser pai não é só proteger dos outros, mas ensinar que ele não precisa ser o adulto da casa. Que o mundo não vai acabar se ele descansar. Que algumas coisas quebram mesmo, e não é responsabilidade dele consertar. Se tem algo que essa história me ensinou, é que a verdade, quando vem cedo demais, pode machucar tanto quanto a mentira. E que crianças não deveriam aprender a lidar com traição, justiça e consequências antes de aprenderem a simplesmente ser crianças. A nossa família não é mais a mesma. Mas ainda é uma família. E, por enquanto, isso precisa ser suficiente.